Olá, alunos, professores e professoras. Chegamos. Tudo bem, Narchu? Sempre bem? Aula de número 18, maioridade chegando. Chegando. Penal. Penal, Maioridade penal. exatamente. Combinou com a temática de hoje e com a nova série. É verdade. Terminamos aquela série relacionada às músicas, que as músicas, você já notou, ela tem uma capacidade enorme de trazer ideias. Agora vamos usar o filme. Seguindo o barco. Tônica de filme, próximas 5 aulas, 4 aulas, 5 aulas, enfim, enveredaremos pelo caminho do filme, do cinema. Vou fazer uma pergunta. O filme, Diga lá. eu descrevo a charge como uma linguagem não verbal, assim vai. O filme, que linguagem que é? É a linguagem completa, Léo. Isso é a arte, é a emoção. A arte. Nós falávamos claramente nisso. Pergunta se a pessoa, naquela conversa assim, informal, você tem, qual é a música da tua vida? Né? Nós normalmente temos uma ou mais músicas que, em determinado momento, chocaram. A música da tua vida ali, naquele instante, depois pode ter mudado. Né? Um livro. Qual é o livro que mais te emociona? E é claro que muita gente pergunta qual é o filme ou quais são os filmes que mais tocam. Qual é o filme da sua vida? Por que você gostou dele? O que esse filme fez? tem de bom, né? O que fez emocionar? Por que ele te tocou? E é justamente esse o caminho que vamos seguir agora por alguns filmes. E hoje nós separamos um deles que tem o título O Contador de Histórias. Muito bem. Para começar a provocá-lo sobre isso, o grande Gerson, bati aqui atrás, o grande Reginaldo vai soltar para nós o trailer do filme. Pedacinho. Vai lá, você pode soltar, Gerson, para a gente dar uma olhadinha. Quantos anos você tem? Quantos anos você tinha quando veio pra cá? Não vou falar nada não, dono. 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 D'accord. Só que você não vai falar nada não, dona. Obrigada pelo seu tempo. Minha voz vai ficar guardada aí dentro? Vai. A dona quer saber como é que eu vim parar aqui. Quero. Vamos lá. Aí eu contei a minha história pra ela. Uma vez, né? Eu e minha mãe e meus irmãos, a gente tava sem dinheiro. E a voz é real dele, e eu contei minha história para A ela. gente pegou uma Kombi e... Fica comigo, né? Aí chegou lá, a gente tava vendendo todo mundo, os caixas todos passando dinheiro pra gente. Eu quero dinheiro! Aí veio a polícia. Minha mãe viu a polícia e... Corre, polícia! 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 Aí meus irmãos, minha mãe, tudo entraram dentro da Kombi. Eu fiquei. Minha mãe virou pra mim. Tudo bem, meu filho? Você é de menor? Eles vão levar você pra FEBEM. Lá você vai ter casa, comida e escola. Você vai virar doutor. Eu vim pra cá. Maravilhosa essa cena, ele saindo com as mãos levantadas. Tudo bem, meu filho, você vai para a FEBEM. Uma ameaça de ser humano. E será doutor para a FEBEM. Você vai para a FEBEM e será doutor. Vai ter comida, e aí vai eu ter vim casa, cá. vai ter tudo. E ele olha para Margarita e diz, eu vim para cá. Exatamente. E aí, meu amigo, a questão do menor no Brasil. Qual é a tônica dessa possibilidade textual? Discutir a questão do menor no Brasil. Quer dizer, ter condições de pensar em todos os encaminhamentos históricos nos anos 1970, nos anos 1980, nos anos 1990, no início do século XXI, que é o que nós estamos vivendo em 2015, qual é o aspecto da questão do menor no Brasil. Pensar que neste ano
O ECA, este estatuto aqui, está completando 25 anos. Um quarto de século. Então, né? você tem o ECA completando 25 anos. E desde o surgimento do ECA, o que efetivamente e em que o ECA contribuiu, o que ele representa para a sociedade e em que ele se transformou num estatuto balizador de ações políticas que, de alguma forma, minorem essa questão da desigualdade social. Então, é uma temática relevante mesmo. Claro que você vai passar pelo aspecto da educação, não é, Laís? Sim. Pleno. E vai ter que discutir a questão da escola também, mas no Brasil. Posso fazer alguma relação com outros países? Pode, mas a sua tônica é o Brasil. E é o seguinte, quando nós pensamos nessa ideia do filme, como que ele vai me provocar, dá para a gente fazer uma relação também pobre, rico e escola. Não sei se comprova, professor Marlos, mas o Enem, os resultados que o Enem divulgou no início de agosto, final de julho e início de agosto de 2015, foram assustadoras. Então, com toda porque das 100 melhores escolas, 90 e tantos % delas são escolas de pessoas ricas. Ou seja, eu estou me perguntando se é a família com uma boa condição financeira que faz com que aquele aluno se dê bem e não aquele menino assaltando, Sim. ou se nas escolas de rico tem os melhores professores. Eu não sei qual que é a resposta ainda. O Enem vai estar trazendo dados. Com o tempo a gente vai ter uma solução, mas já fez essa provocação. E quando você olha para o contador de histórias, é um menino pobre, um menino que vivia na desgraça, que tinha tudo para ter ido para o inferno muito cedo. Mas, felizmente, a vida mudou. Aí o determinismo... Né? O determinismo de Taine, Apolinere Taine, não se cumpriu na vida desta criança. Mas o encaminhamento dela seria o pior possível mesmo. E agora o Gerson vai colocar para nós um trechinho da entrevista. Claro, ali o que você viu no filme no início era um ator, agora você vai ver o Roberto Carlos de verdade. Ele está dando uma entrevista para o Jô Soares, uma das grandes entrevistas que o Jô fez. A gente tem que admitir, com tanto tempo no ar, se um dia você faz entrevista que não vale nada. Exato. Mas essa é impressionante, eu já a vi várias vezes e cada instante eu capto algo diferente. Então, Gerson, por favor, solta um trechinho aí para nós deixarmos o pessoal com água na boca. A imagem não está muito boa, mas você vai entender como isso é fantástico. Pode colocar no ar, por favor. Hoje está aqui o Roberto Carlos. Mas é o Roberto Carlos que fugiu 132 vezes da FEBEM. Foi tido como irrecuperável. Hoje é mestre em pedagogia. Roberto Carlos Ramos, para cá. Eu costumo dizer que realmente Deus sabe o que faz. E já pensou você com esse tamanhão todo, se tivesse virado bandido? O terror que ia ser? Realmente, o Brasil fica assustado. Tudo bom com você? Tudo bem, João. Estou lançando aqui, o Roberto Carlos Ramos, A Arte de Construir Cidadãos Celebres, editora Celebres. As 15 edições da Pedagogia do Amor. Vamos falar um pouco da tua história, que é sempre fascinante. Você nasceu aonde? Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em que lugar? Na Pedreira Padre Lopes, uma favela que tem Pedreira bem no centro favela? da capital mineira. E você tinha pai e mãe, por que foi parar na FEBEM? Bem, na verdade, eu sou o nono filho de uma família sou o 10º de uma família de 10 filhos, sou caçula. E na época, quando eu tinha 6 anos de idade, o governo do estado criou, no caso a FEBEM, que era uma continuação das Funabens. Então veio uma propaganda na televisão. A FEBEM de Minas Gerais não recolhe as crianças, ela acolhe. Nós temos creche, piscina, pomar, educadores competentes, os meninos são felizes, governo de Minas Gerais, tudo pelo social. Aí foi aquela debandada das mães de favela levando os filhos para lá, que queria um colégio de padre, para pobre, né? Vamos levar os meninos para lá.
E meu pai estava desempregado, então a forma e a promessa era que os meninos saíram de lá como médicos, advogados, dentistas, né? Na FEBEM. Então foi com muito orgulho que meu me levou. E eu desci a rua da favela dando tchau pros vizinhos, né? Ô, Dona Maria, eu tô indo pra FEBEM. Ô, São José, eu tô indo pra FEBEM. E eu via que as pessoas riam pra mim com uma cara de dó, assim, de piedade. E eu pensava, estou morrendo de inveja. É porque eu fiquei aqui pra FEBEM, só eu que vou, né? E na realidade era o intuito da FEBEM, e poderia perfeitamente ser isso, né? Exatamente. Então, deu no que deu. E aí você foi para a FEBEM, percebeu que não era exatamente aquilo e começou a ler com que idade? Na verdade, eu fui alfabetizado aos 13 anos, 13 para 14 anos. Mas antes disso, eu descobri uma coisa interessante quando eu tinha 8 anos de idade. Que a Margarita vai alfabetizá-lo. História, Ju, é aquele que conta as histórias que as pessoas gostam de ouvir. Margarita, assim como um bom professor é aquele que ensina do jeito que os alunos querem aprender. Eu descobri quando estava na rua, era a minha 12ª fuga, mais ou menos, eu via que quando as pessoas estavam no ponto ônibus, divertido, comentavam, olha aqui, aconteceu uma coisa triste, eu via que meus colegas ficavam todo mundo querendo ouvir. Aí eu descobri uma coisa, nós não tínhamos ninguém para ler histórias. E como bom pesquisador que eu já era na época, eu descobri que cada cliente tem um perfil, né? Cada público gosta de uma leitura. Meus colegas gostavam de histórias de atropelamento, de crime, de sequestro, coisas de sangue. Né? E lá na FEBEM o pessoal só lia história de gatinho, boizinho, porquinho, né? Branca de Neve. Aí um dia eu peguei o jornal, eu tinha 8 anos, falei, gente, vem cá que eu vou ler pra vocês. Eles falaram, você sabe ler? Eu falei, eu sei. Quando eu tinha 2 meses, eu li a Bíblia todinha pra minha mãe. Pessoal, então lê aí. Aí eu só vi uma linha de trem de ferro, uma fotografia, falei, deve ser isso aqui, ó, eu inventei. Uma mulher morreu atropelada ali em trem de ferro. O trem passou 14 vezes acima dela, mas ela não morreu na hora. Ela ficou gritando, ai, 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 pelo amor de Deus, quem me acode? Pra mulher morrer, o homem desceu, deu um tiro de escopeta na cara dela. Aí a turma, onde foi isso, né? Aí tem detalhe de hora, de local, de lugar. Aí fala assim, nós esse cara lê bem demais, hein? Lê melhor que a tia da FEBEM. A tia só lê história de gatinho, de boizinho, tudo que ele lê um livro todo dia. Ele é a história que a gente gosta. Aí fui nomeado leitor oficial da todo dia eu roubava o jornal e levava pra mim. Eu não aguentava ficar inventando história. Os caras roubavam o jornal e levavam pra mim que eu não sabia ler. Para ele contar essa história. Pra mim, eu não sabia ler. Mas olha, tantas coisas boas, né? Primeiro, derrubando o determinismo. O João foi muito feliz na sua fala inicial, quando diz assim, ainda bem que você não virou bandido. Então, o determinismo, aqui, ele não se cumpriu na vida desse garoto. Roberto Carlos. Se tivesse cumprido, ele não estaria ali, não seria mestre em pedagogia e ele não estaria contando. E um dos maiores contadores de história do mundo. Esse cara viaja o mundo contando história. E o que é divertido também é porque o sotaque mineiro ajuda muito. Sim, fica mais... O jeito mineiro de contar história, parece que o mineiro nasceu para contar histórias. Ele faz isso muito bem. Eu até anotei aqui a palavra que eu não queria esquecer, mas ele falou, a FEBEM não recolhe, ela acolhe. É a propaganda. Pessoal, a propaganda ufanista, né? Sim. Ufanista, a FEBEM não recolhe, ela acolhe. E lá tem historinha de gatinho, de porquinho, de Branca de Neve, mas eu não queria ouvir isso. Não era isso. E como é que eu vou? Isso não tem nada a ver com a minha realidade. Sim. Aí ele disse bem, as pessoas acabam querendo ouvir e ouvem aquilo que elas querem, não? E não aquilo que e do jeito que eu quero. É só prestar atenção ao conflito no Facebook aí. Cada um ouve e vê a história do seu jeito, a favor ou contra do seu candidato. A terra de ninguém. A terra de ninguém. É impressionante isso. Mas esse filme, ele é um grande inspirador para um texto ligado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E a pergunta que se faz, a questão vocês estão falando sobre um texto narrativo, né? Porque ele, como contador de histórias, é um texto narrativo. E a voz é original no filme, é ele falando. É ele falando. Aí vem a questão assim, eu posso colocar um texto narrativo dentro de um texto argumentativo? Sim. Resposta sim. Eu posso colocar um texto narrativo dentro de um texto dissertativo, argumentativo, um texto de opinião? Sim, mas como parte, não como todo. Veja, é parte do processo. É algo mais. Eu jamais poderia utilizar o todo. Eu utilizarei como parte da situação. Então, a narração, ela dá um viés interessante, desde que ela seja usada na forma e da forma
correta. Então não é simplesmente agora em todos os textos argumentativos eu colocarei um pedacinho, um parágrafo, um adendo narrativo. Não, só se couber na temática proposta. Quando tem o termo narrativo, o que uma palavra, digamos assim, didática que defina a narração? A narração, na verdade, Laércio, é uma fotografia. Mas eu diria que uma fotografia... Que descreve. Ela mostra um episódio. Então, por exemplo, vindo para cá, hoje, para a nossa gravação, antes do almoço, nós almoçamos ali a equipe, estávamos juntos, e vindo para cá, ouvindo mais uma vez um acidente com motocicleta e o veículo. Então, essa semana foi uma semana tônica em que eu aqui na cidade presenciei 2, 3 situações, sem exagero, e uma delas fatal envolvendo uma das nossas alunas. Deixa que eu junto, pode contar, vai lá. Uma das nossas alunas. Então, Deus me dá o privilégio de ter 2.000 alunos por semestre, mas ali aconteceu esse fato episódico. E aí você diz assim, por quê? Porque os acidentes com motocicleta, eles têm uma tendência a serem, se não fatais, causarem grandes dificuldades. Pronto, fez uma narração. Aí, fiz uma narração. Eu começo a contar a história. Aí eu começo a contar que foi justamente no início da atividade letiva, que parou uma das ruas centrais da cidade. Trânsito complicado, pessoas revoltadas. E lá no chão, uma figura estendida e um lençol sobre ela, um pano sobre ela, como diria Silvio Luiz, plástico tem lá um sobre corpo ela. estendido no chão. Exatamente. O grande narrador de futebol, né? Já disse tudo, né? Já fez uma Silvio Luiz está lá um corpo estendido no chão, então, narrando uma fotografia. Claro que a narração pura, ela é uma descrição melhorada. Descrição é a foto. Objetiva. Mas quando você coloca elementos, muito bem. porque aí eu preciso de elementos. Porque eu usei o termo de descrição de uma forma errada. Mas você apontou corretamente o caminho, porque a narração não existe sem descrição. Tá certo. Não existe. Eu preciso descrever sem e aí... dúvida. Só que eu vou incorporar a minha descrição, um personagem. Emoção. Sim, um foco narrativo. Eu posso narrar em primeira pessoa, porque eu posso ser o personagem da história, ou uma narrativa em terceira pessoa. Nesse caso, nós vimos uma narrativa em primeira pessoa. Por que primeira pessoa? Coloca lá, Gerson, por favor, isso aqui, ó. O Contador de História é uma obra biográfica. Ele está falando dele. Isso. Importante, ó. Isso. Esse filme conta a história de um contador de histórias. Olha que interessante. Esse filme conta a história de um contador de histórias. O personagem é real, tá? Chama-se Roberto Carlos Ramos, que em BH é conhecido como Roberto Carlos Contador de Histórias. Ele já tem uma... Eu quero que você grave isso aqui, ó. Essa mulher é importante, tá? Extremamente importante. Aqui é uma atriz, ok? A Maria de Medeiros é uma atriz portuguesa muito conhecida em Portugal. Ainda mais depois desse filme. Esse filme rodou muito em Portugal, o pessoal conhece bastante. Ela faz o papel de Marguerite, uma francesa, né? Uma pedagoga francesa, no caso, que vem fazer um estágio no Brasil lá nos anos 70, chega na FEBEM, que tem esta proposta de acolher as pessoas e não recolher, como se fosse uma carrocinha, né? Você coloca exatamente bem isso. A propaganda. A propaganda ufanista. E aquele grito que a mãe dá, abrindo a porta de trás da Kombi, dizendo, meu filho, de lá você vai sair doutor, né? Doutor é bem. Sair doutor em quê? Em que, necessariamente? Sair doutor na marginalização, nos elementos da marginalização. E aí nós colocamos aqui, exatamente, a FEBEM, ela foi substituída, obrigado, Lécio, pela Fundação Casa. Então, hoje você tem a Fundação Casa. Essas fundações de bem-estar do menor, como eram chamadas, elas funcionavam como verdadeiras instituições de ensino à marginalização, em apoio à marginalização. E esse mesmo filme, ele faz uma correlação muito grande com outra criança que também viveu numa FEBEM e teve as suas dificuldades e virou lenda. Pichote. O Pichote seguiu o determinismo. Sem dúvida. É não fugiu. Um antagonismo dos dois aí, do Roberto Carlos. Você pode acompanhar o filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, Pichote, vírgula, A Lei do Mais Fraco. Não é do mais forte. Pichote, A Lei do Mais Fraco. E depois, no segundo filme, Quem Matou Pichote, cumprindo o que você disse sobre o determinismo, ou seja, crianças que se perdem, se transformam em marginais e são assassinadas.
Uma belíssima redação sai a partir dessas ideias. Né? E outros filmes correlatos brasileiros. Cidade de Deus, imperdível. Se você, por algum motivo, não assistiu Cidade de Deus, é necessário que você tenha um encontro com o filme Cidade de Deus. O Paulo Lins, o autor, tive a felicidade de já entrevistá-lo, Laércio. Sim. E o Paulo Lins nos dizia, nessa entrevista, que a cena do botijão de gás, quando eles roubam um caminhão de gás, ele dirigiu aquela cena. Ah, é? Então ele dirigiu aquela cena. E ele também dirigiu, Paulo Lins, o autor, ele também dirigiu uma das cenas mais polêmicas, que é o momento em que os meninos do Caixa Baixa estão ali rendidos pelo Zé Pequeno, que a essa altura já não era mais Dadinho. Dadinho, aquela história toda, ele é o Zé Pequeno, e o Zé Pequeno dá a arma para o Filé com Fritas, que é o menininho, e diz para o Filé com Fritas passar uma das crianças. Aquela cena polêmica, por quê? Porque o Filé com Fritas atira num e mata o outro. Né? Então, aquela cena polêmica, ela necessariamente é uma cena que o Paulo Lins dirigiu sob protestos, né? Porque ele era um morador da favela também. Muita gente diz que ali ele foi leviano, ele exagerou a mão ao descrever a crueldade no seio da favela, naquele caso, das comunidades periféricas, a periferização, que é uma outra possibilidade temática interessante. Levar as pessoas para o interior, para as regiões das capitais. Né? Expulsar. E aí, os problemas nesse sentido. Você, geograficamente, sabe dar esse panorama bem melhor que eu possa falar. Mas Cidade de Deus é uma possibilidade e o ônibus, a linha 174, no Rio de Janeiro. Então, porque você tem um garoto que escapou... Outra história real, né? Que escapou, fugiu do massacre da Candelária. Professores, alunos, você tem aí um cabedal de coisas para que você consiga, a partir dessas ideias, refletir, construir um texto, formar uma opinião com bons argumentos e, é claro, com isso, tirar uma boa nota no Enem, tirar uma boa nota na sua Universidade Federal, porque é por isso que nós estamos aqui, para ajudá-los. Fechamos a conta, então? Fechamos, então, e só fica o convite para quê? Para a próxima aula com mais uma possibilidade cinematográfica para você. O encaminhamento o melhor possível, né, Laís? Claro. Até lá, a gente se vê no próximo Sai Digital. Vamos lá. Valeu!